Olá, queridos, bem-vindos novamente a mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula é algo diferente, tá? Tanto que quando eu comecei a entender o que o pecado fazia na nossa vida, eu até fiquei surpresa em saber a gravidade, né, do que debaixo do que a gente está. Então, outro nome, né, que é como se fosse a consequência das nossas iniquidades, que pode ser maldição, ou que pode ser castigo, em algumas textos da Bíblia vai falar, fala também sobre o roubo do destino. Claro que não tem essa palavra, roubo do destino, na Bíblia, mas Deus ele mostra quais seriam os sinais desse roubo. Então, nós teríamos um lugar para estar, como viver, o que seria certo a gente viver, e aquilo que a gente não está vivendo é por estar debaixo de iniquidade, e isso seria o roubo do destino. Então vamos voltar lá para os primórdios, né? Para aquilo da onde a gente saiu. Então nossa referência, nosso lugar de partida sempre vai ser o Éden, tá? Nosso lugar de observar como seria uma vida sem pecado sempre vai ser o Éden. E fora as impressões que nós temos no nosso coração, do que é certo, do que é errado, que vem desse lugar, né, de sermos criaturas de Deus. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, se a gente tomar ali a questão do Éden, como seria lá no Éden, lá em Gênesis 2:15 fala assim, que a gente foi criado para governar, né, para lavrar e para cuidar da terra. Claro que assim, né, tudo isso é muito maior do que a gente vê naquelas palavras, tá, gente? Né? Pensando que seria um paraíso que ele se unia ao céu. Né? Então as coisas eram muito mais sobrenaturais e muito maiores do que a gente hoje vê essa terra como um mundo caído. Tá? Então, nesse lugar que a gente estava. Então, a gente estava no lugar de se multiplicar, no lugar de ter uma vida de governo, sem malícia, sem as marcas do pecado, sem o medo, sem a vergonha, que são as marcas do pecado da nossa vida, produzida pelo pecado, pela desobediência. Tá? Então, a maldição é o roubo do destino. Então, quando lá em Gênesis 3:17 fala que a maldição, que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e Eva, do nosso pecado, a maldição seria esse roubo do destino, né? Que o tempo todo está mostrando que a gente está debaixo de maldição pelas muitas coisas que a gente vive e não deveria viver, tá? E também está lá escrito isso em Isaías 24:5 e 6, tá? E alguns sinais Deus coloca por toda a Bíblia como seria viver numa terra debaixo de maldição, por conta das iniquidades, do não se arrepender, de ser castigado por não se arrepender. Porque uma coisa é a gente ter pecado e ter vivido a condição de pecador, nos colocado por Adão e Eva. Outra coisa é a gente permanecer nesse lugar, né? A gente pode sempre fazer essas duas escolhas, como a história de Caim e Abel, né? É possível uma escolha, mesmo nesse mundo caído, você obedecer, você ter um coração que se dobra diante de Deus e sair desse lugar que o pecado está à sua porta, né? Então a gente tem essa possibilidade. Então a história de Abel e de Caim mostra isso, que por mais que a gente esteja no mundo caído, por mais que a gente tenha uma luta contra a carne, a confissão das iniquidades é o lugar que Deus nos dá como se fosse o caminho de Abel, né? De dar uma primícia para Deus, de dar algo de melhor da nossa vida para Deus, né? Não na força dos nossos braços, mas segundo a vontade dele, que é o arrependimento e a confissão dos pecados geracionais. Tá? E tem um texto que em Isaías, né, que ele declara, bem claro, por toda a Bíblia tem esses textos, tá, gente, do que é as consequências do nosso pecado. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o que hoje a gente vê com clareza, né, dentro das famílias, dentro do governo em si, né, do país, dentro das igrejas, que está caracterizando que a gente está vivendo em iniquidade, tá? E por isso nosso destino está sendo roubado. A gente continua no mesmo rumo que Caim tomou, né? E não o lugar que Abel tomou, ou que Davi tomou, do arrepender-se, tá? E ali fala assim, lá em Isaías 3:1 a 4, fala assim, que uma das características que a maldição traz para nossas vidas, né? Ou sobre a vida do povo em si, que Deus iria tirar de dentro do povo, à medida que vai se agravando as iniquidades, tiraria o valente, e os anciões, os príncipes, né? E quem iria governar sobre
as pessoas seriam meninos, né? Hoje em dia, cada dia mais a gente vê que nas casas quem governa são os filhos. No país, hoje em dia, cada dia é mais jovem as pessoas que estão no governo. Né? Nas empresas, é trocado pessoas que estão lá há 20 anos, 25 anos, por pessoas jovens. Né? Por quê? Porque está falando que essas pessoas, os jovens estariam, os meninos estariam à testa, né? Estariam governando. E o exemplo na Bíblia, que toda vez que Judá ou Israel como um todo estava desobedecendo a Deus, os reis morriam e quem assumiam eram reis jovens. O exemplo disso é Joás, que assumiu com 7 anos de idade. Né? Então, isso mostra a inexperiência, como fica frágil um governo de meninos. Isso fragiliza toda a segurança de uma nação. Tá? E isso acontece também nos dias de hoje. Outra característica que Isaías fala, que por estar debaixo de maldição ou de roubo de destino, que lá em Isaías 3,12, que as mulheres estariam à testa, tá? Há décadas que isso vem acontecendo, onde as mulheres estão no governo, estão à testa, estão governando tanto as casas, tanto as igrejas, como as empresas, como o país em si, né? Que as mulheres estariam à testa. Tá? Então, esse governo que mostra esse desvio desse lugar que a mulher deveria estar, né? Ou que o desvio do lugar que o homem deveria estar, isso mostra que nós estamos debaixo desse roubo do destino. Outra característica que a Bíblia fala, que os homens iriam morrer e por isso teriam 7 mulheres para cada 7 homens para cada mulher. Desculpa, gente, 7 mulheres para cada homem, tá? E isso já está lá escrito em Isaías 4:1. Isso também é uma característica, né? Quando eu fazia faculdade, a gente estudava na estatística que tinha 7 mulheres para cada homem. Né? E isso significava que os homens morriam em maior quantidade, sendo que a gente também que eu também estudei lá, que nasciam na mesma quantidade. Né? Isso está mostrando, ó, eu estou colocando maldição sobre esse mundo, né? Para que eles venham se arrepender, porque estão debaixo de iniquidade. Se não se arrepender, ainda mais as coisas vão ficar visíveis, nada ficará oculto, tá? E outra característica também que a Bíblia fala, assim, né, é que as famílias também seriam disfuncionais, né, que os filhos seriam rebeldes, então a mulher estaria no governo das famílias, e isso tudo gera essa família onde produz filhos e mesmo casamentos disfuncionais por conta de estar em iniquidade e automaticamente debaixo de maldição. Então, o roubo do destino, gente, nada mais é do que a gente viver uma vida toda debaixo de maldição, por não se arrepender das iniquidades. Ah, mas a gente não resolve isso a gente fazendo curso, sabendo que o marido tem que mandar e a mulher tem que, e os filhos, isso ajuda, né? E também mostra também a nossa incapacidade, assim, de não conseguir fazer o que tem que ser feito. Né? Mostra assim, o quanto a gente precisa do arrependimento para que Deus nos coloque nesse lugar de novo. Porque por mais vezes que a gente sabe que tem alguma coisa errada, né, a gente não tem a força de conseguir voltar para esse lugar. Por quê? Porque entra naquele lugar que eu falei para vocês, que os nossos inimigos, né, o que está atrás nos motivando para gerar esses comportamentos pecaminosos é muito maior do que só a mudança de comportamento. E sim a luta espiritual que vai ser travada por Deus sobre nossas vidas. Então, o nosso papel é a confissão e o arrependimento. E isso é do homem, tá? Agora, o agir para voltar as coisas para o lugar, isso é de Deus, né? Deus vai mover as coisas para o lugar nas nossas vidas à medida que a gente se arrepende e confessa as nossas iniquidades. Né, o que nos levou para esse lugar de estar vivendo uma família disfuncional, onde os filhos mostram, né, que não tem a honra e a mulher não tem a honra pelo marido, ou o marido não tem a honra pela mulher. Né, as muitas piadas que a gente escuta é justamente porque a nossa vida se tornou motivo de vergonha. Né? Ah, quem que manda na casa? Que quem manda é a mulher. Né? Essas piadas, na verdade, nada mais é do que trazendo vergonha sobre nós, porque realmente é assim. Né? E mostra que nós estamos vivendo num lugar de castigo, num lugar que Deus nos leva por conta das nossas iniquidades e que é muito mais forte que a gente, tá? Então, nesse lugar, Deus nos faz um convite, gente, assim, né? O convite que ele fez para Adão e Eva, tá? Vai deixar pai e mãe
e se unir a seu marido, tá? Adão e Eva não tinha pai e mãe, tá? O que ele estava falando? Olha, que você vai sair desse núcleo familiar, né? E não é sair assim, só de morar no outro quintal ou de morar no outro, em outra cidade, tá? É de sair dos pecados que te ligam àquelas pessoas, tá? E vai se unir. Se unir, e a unidade só se faz através dessa de sair da casa do pai e da mãe, né? E a unidade só se faz e esse sair da casa do pai e da mãe é justamente a confissão e o arrependimento das iniquidades que tem raiz geracional, né? Então, isso que Deus faz o convite lá para Adão e Eva, vamos ter que consertar. Para começar a consertar tudo isso, essa bagunça da desobediência, vocês vão ter que deixar pai e mãe, tá? Deixar o que te levou naquele pecado, as raízes daquele pecado, tá? E você vai se unir. Se unir é falar assim, criar um estado de unidade. Esse estado de unidade só se cria dentro da igreja, dentro de qualquer relacionamento, dentro de qualquer família, quando tem a confissão e o arrependimento das iniquidades. Senão, não tem como ter paz. Tá? A paz se dá através disso, o caminho de paz se faz através do arrependimento da confissão. E esse texto de esquecer a família, né, de deixar pai e mãe, ele se repete depois lá com deixar pai e mãe, que está lá em Gênesis 2:24, e depois vai se repetir também quando Deus chama Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vem de uma terra que eu te mostrarei, que está lá em Gênesis 12:1. O sair da terra de Abrão era físico, claro que era físico, mas também tem a conotação que no espiritual ele teria que sair da terra dele e da parentela dele, que é você sair dos pecados da tua família, da tua parentela, da tua terra, aquilo que gerou as tuas raízes, onde você está plantado, tá? Então, o convite para voltar para o destino que Deus nos faz é o convite que ele fez para Adão e Eva, depois ele repetiu na escolha ali de Abrão, que é sair da tua terra e da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O te mostrarei é justamente o que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, que Deus preparou para a gente, que é o destino, tá? Então, nosso destino está guardado em Deus, e ele vai revelando à medida que a gente vai voltando para o destino. Fora isso, o caminho dele só vai ser feito debaixo de juízo, que é debaixo de maldição e debaixo do roubo do destino, tá? Por quê? Porque o caminho dele o trono dele está sobre verdade e justiça. Então, se a gente não estiver nesse lugar, a gente não chega a contemplar a face dele, tá? Então, para voltar para o destino, é somente através do arrependimento e do esquecer, do sair da parentela, do deixar pai e mãe. Outro texto que fala essa questão de deixar pai e mãe, ou da parentela, fala lá em Gênesis 41:51, que Jacó esqueceu a sua família. Tá? Mas como Jacó esqueceu sua família, se nos versículos próximos vai ser quando ele se encontra com os irmãos e perdoa os irmãos. Por quê? Nesse momento que Jacó fala assim, que ele esqueceu da sua família, ele está falando que ele venceu as iniquidades familiares, tá? E ele está vivendo o destino que Deus proporcionou para ele, que ele jamais imaginaria que ia viver. Por isso que não chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para nós. Porque nesse destino, nunca que José iria imaginar o que ele iria viver em relação a ser o governador de todo o Egito. Né? Então, é nesse lugar que Deus quer nos levar para o destino, né? Que é aquilo que está no coração dele, a gente vir a fazer o que está no coração dele. E não viver debaixo do juízo, das repetições, do roubo do destino. Tá? Outro lugar que também fala assim, esquece o teu povo e a casa do teu pai, tá lá em Salmo 45:10, né? De novo tá falando, você vai precisar esquecer, tá? E esquecer, gente, deixar para trás as coisas que para trás ficam, não é só esquecer, assim, vou deixar aqui, aqui atrás. Não, vai precisar redimir, vai precisar confessar e vai precisar se arrepender de todas as iniquidades que nossos pais fizeram, tá? Como a iniquidade que é a consequência, nós estamos vivendo a consequência dessas iniquidades, tá? Então, o roubo do destino nada mais é do que a gente viver debaixo da iniquidade e viver iniquidade debaixo de maldição,
tá? Ou debaixo do juízo de Deus. E isso, assim, quando eu falei para vocês lá no começo que na sociedade vai estar visto, todo mundo vai ver, né? Uma família onde a mulher que manda, a gente vê, né? Uma família onde os filhos que mandam, a gente acha aquilo lá estranho. Por mais, nem se a gente não for nem cristão, a gente acha estranho. Por quê? Porque a gente tem uma consciência de Deus que fala, ó, isso não tá certo, tá? Só que a gente não tem a capacidade de arrumar, né? Por quê? Porque a gente vai precisar se arrepender para que Deus faça essa luta sobrenatural contra esses inimigos, como eu já falei para vocês na aula anterior. E lá em Isaías também 3:9, fala assim, ó, que o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma e Gomorra publicam o seu pecado e não encobrem, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Porque nada a gente vai poder encobrir das nossas iniquidades. Elas vão ficar aparentes para que todos vejam e serão vergonha para nós, tá? Como foi a nudez de Adão e Eva. Quando eles perceberam, eles se envergonharam, tiveram vergonha e não poderiam estar nus diante um do outro, tá? Então o pecado sempre vai trazer isso sobre as nossas vidas e não tem como a gente esconder. Não tem como a gente esconder, né? Como a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, assim vai estar estampado em nós as nossas iniquidades e vai nos trazer vergonha, tá bom? E Deus quer nos tirar desse lugar da forma mais simples que a gente possa imaginar, sem nenhum sacrifício, né? A não ser um coração quebrantado e contrito que Ele nunca irá desprezar. Tá bom? Através da confissão, do arrependimento e confissão dos nossos pecados e dos pecados dos nossos pais, avós e bisavós. Então fica aí o conteúdo de mais uma aula. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.